Hoje é um dia especial, hoje é o dia do lançamento do meu livro. Olha só que livro lindo, né? Entre Colunas e Céu. Falar desse livro é falar da minha vida, né? Porque desde criança a gente era de família pobre e católico. 11 irmãos, era muito irmão, né? E lá em casa é muito engraçado, porque depois de 5 homens veio eu, né? E aquela pobreza, aquela família assim que um queria ver o olho do outro, um queria se sentir feliz com o outro. Então, hoje assim, nesse dia assim que eu vi, que eu fui lá no Vaticano e pude falar toda essa história que está aqui nesse livro, ele até me emociona, porque eu acho que Deus, ele dá tanta coisa para nós que às vezes nós não acreditamos que nós merecemos tanto. E falar desse livro é falar daquilo que eu vivi, né? Vivi no Vaticano. E contar o Vaticano, gente, é o país menor do mundo, mas ele é tão pequenininho e tem tanto conhecimento. Quando a gente chega lá, falo, o Vaticano é só isso aqui. Daí, quando a gente entra na igreja, qualquer igreja lá, porque tem muitas igrejas, a gente sente que Deus, ele fez tão pequeno o Vaticano, mas com tanta sabedoria, que as pessoas que vão lá e entram dentro do Vaticano pegam uma energia muito boa. Essa energia é como se, eu falei de hoje para a mulher, é como se o Divino Espírito Santo acompanhasse a gente dentro do Vaticano. A gente às vezes demora 1 hora para entrar no Vaticano, e quando entra parece que a gente está preparado. E olhando tudo aquilo lá que eu vi, eu fiquei lá com o padre, né? Eu vi que o mundo, ele vai todo lá, porque lá ele encontra a paz do coração e espírito. Então, falar desse livro, essas 10 dias que eu tive lá, eu conto as emoções que eu vivi. A história que nunca acaba, né? Nunca vai acabar. Vai ter gerações e gerações e ela vai continuar. E a vida, ela nos ensina que só tem um caminho, né? Aquele caminho que a gente luta para chegar lá. Aquele que a gente busca, né? E às vezes a gente não alcança o caminho porque a gente não quer. Mas quando tu diz, eu vou em frente, vou conseguir, consegue. Então a vida, ela mostra que nós somos capazes do que queremos. Nós somos especial naquilo que queremos. E hoje comemorar com vocês esse lançamento do livro me diz que não tem nada melhor do que fazer e depois pegar na mão assim, cheirar ele e ver que aqui dentro tem a vivência de 10 dias, vivendo, passeando, encontrando pessoa, né? E quando eu estava no Vaticano, a história começou assim, né? Eu conheci esse padre na agronômica e ele me convidou para ir para conhecer o Vaticano, que ele era assessor do Papa. Quando eu cheguei, que eu disse que eu estava indo para ver o Vaticano, daí ele disse assim, então vem cá que eu vou te mostrar como é o Vaticano. E nesse dia que ele me falou, eu até chorei de emoção, porque é um sonho de criança que tornou realidade. E quando eu cheguei lá, ele veio nos esperar, né? Marcou hora e veio nos esperar. E ele levou dentro do Vaticano, porque o Vaticano ele tem um fundo, né? Que está lá no fundo, que tu desce de elevador e lá está o Papa, né? O Papa Pedro, que foi o primeiro. Ele disse que lá está o Papa, um espaço pequeno, mas a gente conheceu tudo lá, né? E depois a gente viu todos os papas que foram enterrados dentro do Vaticano. Daí dentro do Vaticano a gente vê toda a grandeza que é, porque aquela igreja, o Vaticano, cada ângulo que você entra parece que você está dentro de uma igreja geral. E você está ali no meio e parece que todos os santos, tudo você vê no mesmo instante. E naquele dia que eu cheguei lá, que eu fui na missa, que o Papa Francisco veio, quando eu olhei, entrou um monte de papa, né? De padre. E quando eu olhei, no meio dele estava o Papa Francisco. Não era mais alto do que eu, e ele ali abençoando, né? No meu ladinho. Então ali eu vi
que a vida assim deu um presente para mim. Eu chorei a missa inteira, que o Papa quase fez a missa inteira. Era o dia da pobreza naquele dia. Então, contar a história desse livro, Vivida, ela nos leva a você caminhar comigo, como eu caminhei dentro do Vaticano e vi a grandeza do Vaticano. Então, bem, se tem vontade de ler, leia. Leia porque vale a pena ler. E história, né? Todo mundo conta. Mas eu sei que na minha história tem muita emoção que eu jogo na minha escrita. Então, é uma essência de Deus que deu para mim e eu transmito na escrita. Não é tudo que eu escrevo, é porque eu vivi. Todos os meus livros têm um método que eu vivi, um aprendizado que eu vivi, tem uma história. Ele não é uma história grande, mas é uma história que eu vivi e conto ela. Que eu vivi, isso aqui foi importante para a minha vida. Eu quero que o mundo, que as pessoas, a humanidade, vê que vai trazer uma experiência especial de vida para eles. Então, comemorar esse livro hoje e dizer que foi um presente de Deus, eu estou pegando ele aqui na mão e eu mesmo estou dizendo assim, eu mereço o Papai do Céu, e ele está dizendo que sim. Estou sentindo que ele está dizendo que eu fui a felizada que ele me deu essa chance de continuar a escrever e contar a minha história. Então, falar da Ira escritora, né, é aquela mulher que sempre quis ser escritora. Aos 7 anos, eu ganhei um papel para escrever o que eu queria ser quando eu ia ser adulta. E eu escrevi lá e a professora olhou e ela disse assim, tu vai ser uma escritora. E eu disse, primeiro então, para ser escritora, né, a gente tem que seguir um caminho. Então, eu primeiro fui criar a minha família, fui ter a minha família. E aos 50 e poucos anos, eu fui fazer 2 faculdades e depois eu fui escrever o meu livro. Então, hoje eu sou feliz. Faz 10 anos que eu escrevo livros, né, e faz 10 anos que eu falo do método que eu vivi e que aprendi. Então, a vida me deu esse presente e deu esse presente de ter vocês aqui comigo. E eu agradeço assim de coração, né? Porque na vida a gente só faz aquilo que o coração quer, né? Não é o que às vezes tu diz assim, tu está fazendo isso, é porque a gente tem certeza que o coração da gente, ele quer viver isso e fazer isso. Então não tem nada melhor do que hoje, né? Estar aqui na Fundação Cultural e comemorar com todos vocês esse meu livro. E a história, né, ela nunca acaba, né? Se nós ir embora, a história vai ficar. E é isso que a gente quer para a próxima geração. Não é eu, mas que o que eu sei, o que eu vivi, o que eu aprendi, fica, né? Fica para alguém ler e curtir, né? O que a gente diz hoje, o jovem diz. Eu sempre digo, né, que quem aprende não depende. E o livro, quem lê o livro, ele está um pouquinho mais alto do que quem não lê. Então, a cultura, ela te leva para saber as coisas mais fácil, né? E para aprender aquilo que a gente tem de melhor na vida, né? Que é ser feliz, mas de uma maneira que busca conhecimento, né? Hoje, quando eu li Provérbio, hoje de manhã, às 11, o Provérbio 11, ele dizia, né? Busque a sabedoria, busque o conhecimento, que tudo vai ser mais fácil na vida. E a gente, às vezes, esquece de buscar aquilo que é importante para a gente no dia a dia. E ninguém tira, né? O que é teu. Então, pode demorar, mas um dia vem. Então, hoje é dia de comemorar com o Kleber, com a Kátia, com a Tereza, Marli, o meu marido, Zig, né? Comemorar esse momento incrível, né? E dizer que vocês vão ser sempre lembrados por mim nesse dia de hoje, que nós estamos comemorando, né, esse lançamento do livro. E que Deus abençoe, né, em cada momento, e nós temos um caminho para seguir. E esse caminho, ele começa hoje, o hoje é até meia-noite. Então vamos ser felizes hoje e vamos comemorar tudo que nós queremos no hoje. E vamos desejar, né, que Deus abençoe nós no hoje. E esse livro, ele vai ficar para sempre, né? Que alguém lê e alguém
vai dizer o que é o Vaticano, um país menor do mundo, mas um país que quando a gente sai de lá, a gente procura buscar um pouquinho mais de sabedoria e entendimento com as pessoas, né? E nós, seres humanos, a gente precisa cada vez mais amar o próximo, né? Quando a gente ama o próximo, tudo que a gente faz soma a nossa vida, né? Que a vida é uma busca, né? E essa busca está dentro do coração da gente. E quando a gente quer, a gente consegue. Então, vamos ser felizes, né? Comemorar esse dia aqui com a gente. E não esqueça, né? Que cada momento a gente busca com alegria aquilo que a gente faz. E não esqueça eu falo muitas vezes, né? Que quem procura acha, mas procure achar aquilo que teu coração quer, não o que os outros querem. E não o que os outros falam, mas aquilo que você sabe que você precisa para a sua vida. Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem para todo mundo. O Kleber ontem falou bonito, mas hoje eu tentei falar um pouquinho que o meu coração quer transbordar com vocês nesse dia. E dizer muito obrigado, né, por estar aqui. Muito obrigado por ter esse minuto de atenção comigo. Então, só alegria.